Olá, queridos amigos que nos acompanham semanalmente nos nossos estudos realizados por essa grande família de amigos, de irmãos do grupo Sueli Caldas Schubert. É uma alegria estarmos reunidos para mais um encontro e especialmente hoje ainda mais felizes porque estamos aqui com grande parte dessa família. Então, para que nós possamos nos preparar, vamos convidar a nossa querida Jussara, que nos conduzirá aos pensamentos em prece, e depois cada um aqui trará o seu boa noite, dará o seu olá, para que nós possamos iniciar os estudos. Seja bem-vinda, Ju. O nosso primeiro pensamento é direcionado a Deus, nosso Criador, nosso Pai Celestial, amoroso e misericordioso, que nos permite encontros como estes, reencontros de almas, união de ideais, esforço coletivo, para que juntos possamos entender um pouco mais das leis que regem o universo através de seu amor incondicional. São muitos os benfeitores que nos seguem nesta jornada, nesta caminhada, orientando-nos, guiando-nos, abençoando-nos em nossa vida diária, para que possamos angariar forças de vencermos a nós mesmos, as nossas imperfeições, aprendendo pelos relatos de nossos irmãos que se anteciparam na jornada de retorno e que compartilham conosco as bases do seu aprendizado, através dessas obras orientadoras que nos chegam pelas mãos abençoadas de nosso querido Divaldo Pereira Franco, através do mentor Manuel Filomeno de Miranda e das orientações de nossa benfeitora Sueli Caldas Schubert. A todos eles, aos anônimos que nos acompanham, a todos vocês que nos seguem nessa jornada semanal, possamos sentir o abraço fraterno também de nosso irmão maior Jesus e sigamos sempre unidos pela nossa redenção. Que assim seja. Que assim seja. E hoje, quando estamos aqui às vésperas da lembrança do Natal do nosso Mestre Jesus, nós reunimos aqui essa família que trará um boa noite, trará uma palavra para que nós possamos então deixar essa data marcada também. Vamos aqui começar inicialmente aqui pela telinha aqui seguindo com o nosso querido João. João, por favor. Olá, queridos amigos, queridas amigas. É uma alegria muito grande novamente estarmos reunidos, hoje com uma grande parte dos nossos queridos coordenadores. Então, passamos por aqui para desejar a todos umas festas muito felizes, um ano novo de luz, de paz, de muito estudo, muito aprendizado, e que possamos estar reunidos sempre que possível nesse trabalho do Mestre Jesus. É uma alegria muito grande estar com vocês e um bom trabalho a todos. Boa noite, Ângela. Boa noite, queridos irmãos que nos acompanham, aqueles que estão aqui na salinha, aqueles que estão nos seus lares, nos celulares, enfim, aqueles que, de onde estiverem,
estejam acompanhando, que recebam os nossos votos de um Feliz Natal, que Jesus renasça nos nossos corações diariamente, que a gente consiga, aos poucos, implantar o Evangelho no nosso coração, nas nossas atitudes, e que a gente sempre se lembre que Ele permanece nos aguardando. Então, que sigamos adiante no trabalho do bem, fazendo o nosso melhor a benefício de nós mesmos e da sociedade em si. Obrigada por mais esse ano, né, na companhia de todos, pela perseverança no trabalho, pela perseverança nos estudos, e que sigamos o ano que vem juntos. Obrigada. Oi, boa noite a todos, queridas irmãs, queridos irmãos, nossos companheiros de trabalho aqui, os comentaristas, os coordenadores. Eu desejo a cada um de vocês agora tudo de bom, que Jesus ilumine a todos. Sei de muitas pessoas que estão conosco desde o início, pelos nomes no chat, que são fiéis, e é isso que nos anima a perseverar nessas atividades. Os estudos trazem para cada um de nós reflexões, e nessa propositura, principalmente nesta data do Natal, é imperioso que a gente faça também maior possibilidade de análise com relação ao ano que virá. Que esse grupo, que essa família continue unida, porque a família agora não são só os comentadores, nós aqui. Vocês que nos ouvem são a nossa família. Muito obrigado. Olá, Ângela, queridos irmãos e irmãs desta família que, como todas, tem um pai e uma mãe espiritual, que é a nossa Sueli e o nosso Manuel Filomeno de Miranda. E ao nos aproximarmos do Natal, é impossível não sentir a felicidade de passar mais uma vez junto de todos aqueles que um dia já nos abraçamos nas nossas andanças, os que não conhecemos fisicamente, estamos juntos de alma e coração, e cada dia aprendendo a ficar mais perto de Jesus, a colocar Jesus como o objetivo principal da nossa estadia na Terra. Então, que todos se sintam abraçados e que este seja mais um Natal de paz e de luz. Gratidão. Eu vou quebrar o protocolo e vou dizer, yeah! Mais um ano, mais uma celebração que a gente passa junto, e como bem lembrou o Vitor, a gente vai vendo os nomezinhos de todos vocês, os seus comentários, e a gente vai trazendo todo mundo para o coração, e lembrando dessa data tão importante, né, do nascimento de Jesus e do nosso renascimento. Então, cada ano nós estamos tendo essa oportunidade de renascer através do conhecimento, renascer através das nossas propostas, renascer através da fraternidade e dessa família, né, que nós criamos, né, que aqui neste momento de vida, e que estamos dando continuidade. Então, a todos um Feliz Natal, feliz ano, que nesse ano novo cada ano seja um despertar, um renascimento para nós cada dia, para que a gente, com isso, possa cada vez mais chegar pertinho do coração de Jesus. Boa noite, queridos amigos coordenadores, aqueles que estão nos acompanhando, que, como foi falado, desde o início se mantém firme. É tão bom estar com vocês neste momento, porque estamos trazendo reflexões que chegam primeiro para nós mesmos. E essas reflexões, elas sempre nos aproximam de Jesus, porque ele sendo o nosso modelo, o Natal chega para renovar, reforçar, amparar. E quando chegamos a essa época,
eu não sei vocês, mas eu fico assim mais sensível, nos toca mais as mensagens, especialmente Jesus parece que está mais próximo, não que ele esteja distante, mas eu sinto uma proximidade maior. Então, que essas blandices, essa ternura, esse afeto deste amigo incondicional, ele possa estar cada vez mais presente. E a vocês que nos acompanham, sintam a energia de Jesus, porque ele está a nascer e a renascer a cada dia, quando nós nos propomos a seguir os passos dele. Estamos falando dele, mas tudo quanto estamos a falar é, em primeiro lugar, para que nós, de fato, possamos, nesta caminhada, vencer estas adversidades, porque ele está, como um bom pastor, a nos conduzir. E esta vara que nos guia, o seu cajado, nos dá essa segurança para nos mantermos firmes. Feliz Natal para esta querida família que está desde há muito tempo reunida para compartilhar também esses momentos de alegria e de renovação. Gratidão a todos vocês. E assim, embalados por esse carinho todo que vem desses queridos corações, nós agradecemos a palavra amiga e o carinho que foi trazido por cada um. E agora, então, nós nos despedimos daqueles que sairão da salinha, para que nós, que estamos hoje incumbidos da tarefa de darmos seguimento ao estudo, permaneçamos aqui. Então, hoje nós estaremos, juntamente com o Vitor, com a Eulália, conduzindo o estudo do capítulo 5 da obra Painéis da Obsessão. Então, hoje nós traremos aqui um resumo, e depois passaremos a palavra a Eulália, ao Vitor, que farão os aprofundamentos. Então, que nós possamos começar o resumo daquilo que o benfeitor Manuel Filomeno de Miranda nos traz aqui. Ele vai referir que aquele pós-operatório de Argos, também, como era de compreender, ele trazia ali alguns efeitos colaterais que o martirizavam, e o que propiciou ao médico ali mantê-lo, de alguma maneira, sedado por um tempo maior. Depois ele segue a UTI, a unidade de terapia intensiva. Também, ali naquele momento, tranquiliza o médico Áurea, que também pôde retornar ao seu lar, o lar em que ela estava hospedada, para um certo repouso necessário. E assim o benfeitor inicia, então, o capítulo dizendo que, ao longo do tempo, Áurea segue acompanhando a convalescença do esposo pelo telefone, e conforme ficar estabelecido, diz-nos Manuel Filomeno de Miranda, que na hora combinada se reuniram ao grupo que se encarregaria então de proporcionar os recursos para a moratória que estava sendo outorgada ao enfermo. Que após aquelas primeiras palavras então de esclarecimento sobre o que iria realizar, a irmã Angélica convida-os, diz Filomeno, a seguir até a UTI, aonde eles iriam conduzir à esfera de ação em que eles estavam o companheiro que estava desdobrado em espírito. Então, ali ele está vinculado ao corpo, diz Manuel Filomeno, igualmente entorpecido pelos fortes analgésicos e que fazia uso. E a benfeitora aplica-lhe passes, detém-se ali mais na área do epigastro, e logo então, após segundos, ele se exteriorizava, denotando sensações traumatizantes ainda, que produzia no seu corpo, alcançando os sutis tecidos do espírito naturalmente pelo processo de ação e reação. E que, sob o comando daquela nobre entidade, eles saíram e chegaram a uma área jardinada, utilizando-se da volitação, e eles demandaram então ao campo de atividade. Ali foram amparados pelo doutor Arnaldo,
e pelo técnico de passes que os acompanhava. Argos ali foi conduzido sem que se desse conta do que ocorria. E quando eles chegam ao local de destino, eles foram recebidos por uma equipe especializada no socorro que estava programado. E todos ali foram para uma ampla sala, uma agradável sala, e era a primeira vez, diz Manuel Filomeno, que ele pessoalmente tomava parte numa providência, num grave cometimento como aquele. E ele diz que era, em realidade, uma comovedora generosidade do amor, uma grandiosidade do amor do Pai em relação às criaturas. E que, em razão disso, ele tinha o interesse por saber ali da saúde do jovem e que ele mantinha uma curiosidade positiva diante de tudo aquilo que estava acontecendo, que, embora acontecesse com uma certa frequência, ele não conhecia, mas ele não conhecia profundamente o modo operandi daquilo. Então, a sala, ele diz que era dividida em duas partes, um hall, uma antessala, e logo depois de alguns degraus, uma segunda etapa, com uma proporção maior de sala, onde se viam alguns aparelhos que ele diz serem desconhecidos para ele, juntamente a uma mesa cirúrgica, e que ali a presença de janelas laterais faziam com que o ar balsâmico da natureza ali perpassasse. Argos é colocado, então, sobre a mesa pela irmã Angélica, e a irmã Angélica faz a apresentação de todos. Ali o diretor da clínica era, diz o benfeitor, um lutador abnegado que se radicou ali há 30 anos e que na Terra ele fora um dedicado estudioso das cirurgias cardíacas em campo aberto, o que à época era uma verdadeira temeridade. O Dr. Frebel explicou, então, a técnica da sobrevida, isso que é detalhado nesse capítulo. Faz uma síntese daquilo com a intenção de esclarecer todos, e principalmente, diz Filomeno, a ele, que era leigo nos assuntos médicos. Então, diz Dr. Frebel, iremos retirar o tônus vital, e começa a elucidar, que degenera em Argos, que predispôs a desencarnação, e fariam ali absorver pelo pulmotor, onde já havia sido depositada uma regular quantidade de prana, ou energia superior, e de uma vitalidade que fora extraída dos vegetais terrestres. E que na parte superior interna, então, e transparente daquela máquina, foram misturados sob a ação de uma pequena bomba que fora encarregada de fazer a oxigenação da substância fluídica. Ali ele segue, então, depois de um intervalo, dizendo que foram providenciados um doador encarnado, que foi consultado antecipadamente numa reunião especializada e que ele se prontificou a cooperar, porque naquele caso em tela era necessário também o fluido humano, como acontece conosco aqui nos trabalhos de transfusão de sangue, em que a identidade de tipos ela é uma condição indispensável para o êxito daquilo que se pretende. Então ele diz, segue o doutor falando, que um antigo amigo de Argos, que o acompanhava desde a pelo menos do sol de Assis aos corações terrenos, tentando conduzir os homens a Jesus, ele era o tipo ideal para aquele tentame. Também, chamando um jovem que se encontrava presente, ele conclui que aquele era o irmão Venceslau, que residia numa colônia e se reencarnou com tarefas definidas no campo da recristianização dos homens através da abençoada doutrina espírita, que ele era acostumado à vida religiosa em face das experiências passadas e que ele se adaptou, então, sem maior sacrifício, àquele clima de ação e que, sob a salutar proteção da irmã Angélica, juntamente com ela, que era a sua desvelada benfeitora maternal. Então,
Venceslau ali saúda a todos. E enquanto isso ocorria, numa outra mesa, foi localizada ao lado do paciente adormecido, aos cuidados do irmão Bernardo. Então, o Dr. Froebel solicita a irmã Angélica que se encarregasse de orar, suplicando o divino beneplácito para aquele trabalho. Então, a generosa benfeitora ali, ungida de amor, faz em breves palavras aquela prece e todos se dirigiram ao local, então acompanhados pelo médico, que passa a ser ajudado pelo Dr. Arnaldo e 2 enfermeiras. Então foram introduzidos 2 catéteres no braço direito de Argos, que se ligavam ao pulmotor. Então, ali de imediato, diz Manuel Filomeno, que saía uma substância pardo acinzentada para o interior da máquina. E o médico fecha aquela pequena válvula e interrompe aquele fluxo. Um outro catéter foi ligado do aparelho ao braço esquerdo do enfermo, por onde deveria retornar aquela energia então purificada. E imediatamente, diz ele, que se viram ali uma das enfermeiras fazer uma terceira ligação. Dessa vez era um catéter que se fixava à artéria do braço esquerdo de Venceslau, que deveria doar determinada dose de tônus vital. Então, ali, diz o benfeitor, que era um momento comovedor e de elevação espiritual significativo. Irmã Angélica acompanhava ali aquele delicado serviço. E a um sinal do chefe cirúrgico foram abertas as pequenas válvulas. E ali se viu, então, a energia de Argos, que já se encontrava em grande parte do catéter, penetrar naquele depósito, o depósito de maprana e clorofila, ao mesmo tempo em que do médium Venceslau, o tônus vital chegava à parte inferior do pulmotor, que era uma pequena bomba que impelia para cima, de modo a confundir-se com a substância em renovação, para que ela fosse transferida para o paciente pelo catéter no seu braço esquerdo. Então, aquela operação transcorre num prazo de 30 minutos, e desde o primeiro momento, então, daquela transfusão de força vital, o espírito Argos começou a dar sinais ali de um desconforto, de menos desconforto. Então, se normalizaram ali a respiração, e ao término ele já apresentava uma face rósea de saúde, voltando à sua saúde. E diz aquele que estava coordenando, o cirurgião, que acreditavam-se que ele disporia de energia para mais um quinquênio, aproximadamente. Foram então retirados os catéteres, Venceslau recebeu passes para um revigoramento, que foi aplicado por Bernardo, e recomendou que ele repousasse para o refazimento. Argos fica na clínica até às 6 horas da manhã, mais ou menos, e quando o médico veio examiná-lo mais tarde, ele ficou surpreso. O médico aqui no mundo, na Terra, né, o médico esculápico que eu acompanhava aqui, com o resultado da operação. E ele não ocultou o seu contentamento, né, que ele transmitiu à Áurea aquilo como que estava expectante. Então, dentro de mais 2 dias, diz ele que se o quadro se mantivesse, até com uma certa euforia, ele poderia retornar à enfermaria, em breve ele estaria caminhando e restaurando a sua saúde orgânica. A jovem, automaticamente em lágrimas, recorreu agora à oração de graças, de agradecimento. Irmã Angélica, então, prossegue acompanhando aquela etapa final da técnica de sobrevida, e Manuel Filomeno, então, aqui nesse momento, indaga com o propósito de aprendizagem a irmã Angélica, dizendo como teria despertado Venceslau naquele dia, se ele manteria na consciência as lembranças daquilo que ocorrera, e Argos. Então, diz ela que Filomeno diz que a mente fervilhava, que tudo era muito novo para ele, que ele queria mais conhecimento, e diz a benfeitora, então, que Venceslau teria a recordação de um sonho bom na esfera espiritual, e ele se sentiria impelido a uma solidariedade espiritual, conforme havia ocorrido, e Argos não teria nenhuma lembrança, porque o seu estado de inconsciência era em que ele havia permanecido.
e que a convalescença, então, do paciente foi longa, com as naturais limitações que a máquina orgânica, na sua fase de ajustamento, impõe a todos nós. Então, é assim que o benfeitor conclui o capítulo, e nesse capítulo, então, nós queremos muito ouvir os aprofundamentos que serão trazidos pelos nossos queridos amigos. Inicialmente, então, passando a palavra para a nossa querida Eulália. Não para o Vitor, para o Vitor. Seja bem-vindo, então, Vitor. Queremos ouvi-lo e depois ouviremos a nossa Eulália. Obrigado, Ângela. Muito interessante o seu resumo, porque facilita para nós adentrarmos em algumas considerações. Lembrando também da prece da Jussara, em que ela começa falando sobre Deus, da incondicional misericórdia dele para com as criaturas, né? E é em função disso que situações assim aparentemente inevitáveis, principalmente no que tange ao fenômeno da morte, de repente tem um desfecho surpreendente, totalmente contrário àquilo que era esperado, sem uma explicação plausível pela ótica materialista. Então, uma das razões que estes fenômenos inesperados, esses momentos ocorrem, fica por conta da chamada moratória, que é a misericórdia de Deus se fazendo para aquelas criaturas que preenchem determinados requisitos em função de suas tarefas no planeta Terra. Então, a gente pegou alguma coisa aqui para trabalhar, por exemplo, quando ocorre a moratória. Né? A moratória ela vai ocorrer quando o corpo de um encarnado está muito doente e enfraquecido. E, nesta hora, pode acontecer a intervenção por parte dos espíritos esclarecidos e capazes que, trabalhando sob a supervisão de forças superiores, promovem não só a cura do doente, a melhora do doente, como prolongam também a sua existência. E isso, a sua expectativa de vida, às vezes por ano, ou mesmo décadas. Né? E eu tomei como base aqui a questão 424 do Livro dos Espíritos, em que Kardec colocou para os nossos benfeitores espirituais. Por meio de cuidados dispensados a tempo, podem reatar-se laços prestes a se desfazerem e restituir-se à vida um ser que definitivamente morreria se não fosse socorrido? E os benfeitores respondem, sem dúvida, e todos os dias tendes a prova disso. O magnetismo, em tais casos, constitui muitas vezes poderoso meio de ação, porque restitui ao corpo o fluido vital que lhe falta para manter o funcionamento dos órgãos. E no livro A Gênese, no capítulo 14, que é um livro interessante, esse capítulo, no seu item número 30, ele vai trabalhar aqui, Kardec, dizendo que em certos casos patológicos, quando o espírito deixa o corpo e só se liga pelo perispírito por alguns pontos, apresenta ao corpo todas as aparências de morte. E é como se pudéssemos dizer que a vida está somente por um fio. Então, o que acontece? Enquanto não haja rompido o último fio, pode o espírito, quer por sua própria ação enérgica, da sua própria vontade, quer por um influxo fluídico estranho, igualmente forte, ser chamado a voltar ao corpo. É como se fosse o renascer de uma planta, como se dá, às vezes, de uma só pequena fibrila ou uma semente,
renascer novamente. E quando, porém, as moléculas do corpo físico ou fluídico se têm destacado do corpo carnal, aí torna-se impossível de todo o regresso, né? Então, nesse fato, a gente vai lembrar aqui de Lázaro, que é configurado como um caso de uma oratória sendo feito por Jesus. Também com a filha de Jairo e também com a filha da viúva, de Naim. Alguns casos na literatura espírita, sem ser esse caso que nós estamos estudando na noite de hoje, a Moratória do Argos, aliás, se não me engano, é o único livro que traz essa descrição dos equipamentos, do pulmotor, das válvulas que se abrem, etc. É como se fizesse assim, dissecasse todo aquelas circunstâncias de promover uma moratória, né? Mas no livro Missionários da Luz tem um relato de Antônio que estava prestes a desencarnar, mas ele estava ainda com alguns problemas sérios que precisavam ser solucionados. Então, ele, o instrutor de Alexandre, melhor dizendo, de André Luiz, Alexandre, ele tem o concurso de um companheiro encarnado, mas que estava em estado de emancipação. Então, Alexandre e Afonso magnetizaram o doente, transferindo vigorosos fluidos de Afonso para o organismo de Antônio, que já estava numa situação já bastante avançada de dificuldades de prolongamento da sua existência. E essa medida propiciou um adiamento, uma moratória de 150 dias, bem diferente do Argos, que era um quinquênio, eram 5 anos. E no livro Obreiros da Vida Eterna, André Luiz vai descrever o caso de Albina, que se encontrava também doente e recebe as bênçãos da moratória. E essa moratória fora adiada sem uma data futura, né, sine die, e a dilatação do prazo era bem reduzida, porque ela precisava ficar ainda no corpo físico por mais algum tempo, tendo em vista a solicitação da moratória fora feita por um menino encarnado, que era o filho, seria o neto, vamos dizer assim, da Albina. E ele estava aguardando que a sua irmãzinha completasse o período de gestação da sua mãe para que ela pudesse reencarnar, que os dois seriam vinculados um ao outro, o menino como adotado e a menina filha da filha de Albina. Só que se Albina desencarnasse, como a filha era muito ligada a Albina, então eles colocaram uma possibilidade de moratória de 150 dias. Não é? Então, o que ocorre? E isso vai acontecer. E principalmente, ele fala, que o André Luiz, que esse menino era um espírito bastante evoluído. E por isso que a solicitação da oração dele foi atendida. Porque ele, durante a emancipação, durante o sono físico, ele tinha essa percepção que a mãezinha dele, né, a mãezinha adotiva, pudesse sofrer um baque com a ausência da mãe. Então, Albina recebe esses 150 dias. Muito bem, no livro Sexo e Destino, esse caso aqui, particularmente para mim, é um livro que eu adoro. Tem o caso de Marita, é um caso muito comovente. Então, Marita também era filha adotiva de um casal. E só que o pai dela, a gente vai percebendo no decorrer do livro,
ele era muito atormentado sexualmente falando. E ele invade o quarto quando a filha está maiorzinha, adolescente, e tem uma relação com a sua própria filha, mas que era filha de uma empregada doméstica. No final do livro, vai se perceber que essa empregada doméstica também fora violentada pelo pai. E a Marita era filha real do pai dela. Só que ela sofre um acidente. E esse acidente leva ela a um hospital. E ela tem raiva do pai, porque ela sabe que o pai era pai dela e fora violentada por ele. Mas só que, nesse momento, o próprio pai já havia se modificado. Ele sabia das suas dificuldades, dos seus impulsos inferiores, das suas tendências infelizes. E a espiritualidade coloca 15 a 20 dias, no máximo, de moratória, para que, nesse período em que ele estava servindo de acompanhante para a própria filha, a filha toda desfigurada pelo acidente que acontecera na Avenida Atlântica, no Rio de Janeiro, ela não tinha condição de se expressar, de se exprimir, os olhos fechados. E quando o pai pede a ela perdão por tudo que ele tinha feito, e ela começa a conjecturar que o que ela deveria fazer, não odiar, porque ela estava envolvida com muitas entidades superiores, fazendo com que ela abreviasse a sua situação dolorosa com o perdão. Então, ele, genuflexo, ao lado da cama, ele fala com ela: se você estiver me ouvindo e se você me perdoa, aperte a minha mão. E, passado algum tempo, uma lágrima desce do olho e ela aperta a mão do pai. E é interessante. Então, o que houve aqui é uma moratória de 15 a 20 dias. E, nesse período, duas almas que estavam entrelaçadas tiveram um apaziguamento, vamos dizer, das suas dores superlativas, né? 15 a 20 dias. É um socorro que aquela situação exigia no caso da Marita. Eu aconselho quem puder ler, que leia esse livro. E tem o livro A Vida Continua, o caso do Amâncio. Esse recebeu uma moratória por 15 a 20 anos, em função de estar ajudando a época da moratória e ter ajudado muitas famílias durante mais de 20 anos. Então, essa medida foi aprovada porque ele estava continuando uma tarefa, né? Então, ele teve o beneplácito aí de uma, vamos dizer, uma moratória mais longa. O caso do Argos, a gente estudou isso hoje, né? E foi bastante colocada pela Ângela a sua moratória bem detalhada. E no livro Ação e Reação, do caso Poliana e Sabino, eram dois espíritos vinculados, né? Poliana era a mãe e Sabino era um anão, todo deformado, surdo, mudo, de uma estatura bastante mínima. E o que acontecia? Ele ficava totalmente dependente da mãe. Só que a mãe, ela estava com uma dificuldade, porque ela não se alimentava direito, alguém levava alguma coisa para ela ficava naquele catre, era um telheiro que abrigava ela e o Sabino, né? E eles eram vinculados ao ponto que há mais de 1000 anos, em sucessivas quedas. Então, nessa encarnação, Poliana, que estava um pouco melhor do que Sabino, vem como sua mãezinha e ela começa a passar mal. E, de repente, ela faz uma prece. Como que ia ficar o Sabino, o anão,
que não tem condição de fazer nada, totalmente dependente. Então, ela pensa o seguinte: olha, eu não vou conseguir aguentar. Então, Silas, que trabalhava na Mansão Paz, ele vai ao encontro e percebe que os vasos do miocárdio estavam bastante enfraquecidos, próximos de uma ruptura, porque ela estava muito angustiada. E a parada do órgão do coração poderia acontecer de um momento para outro. Só que Poliana precisava de mais um tempo no corpo, porque o filho era necessário ele ficar mais um tempo devido à ação dos obsessores em cima dele. Então, o que acontece? Se ela desencarnasse, o filho também, pouco tempo depois, ia desencarnar. Então, o que acontece? Silas faz uma prece e fala para o pai: não a deixes perder agora a bênção do corpo na senda redentora onde se arrasta. Neste mesmo momento, 5 flamas, 5 luzes, em pontos diferentes do espaço, chegam naquele local, trazendo energias imponderáveis da natureza, associadas aos fluidos das plantas medicinais, e trouxeram para a enferma, que as inalava de uma forma assim, ansiosa. E em breve vimos Poliana surpreendentemente refeita, pronta a retomar o envoltório para a necessária restauração. Realmente foi por pouco tempo também. Agora, tem uma outra vertente de moratória. É aquela quando a pessoa atinge o termo da sua encarnação, previamente acordada antes da sua vinda aqui, e que os benfeitores, mesmo o corpo estando saudável, ele vai ser recambiado, aí não tem a moratória. É uma vertente antecipatória, porque isso acontece também. Os benfeitores atuam sob a forma de antecipar o retorno, dependendo de cada caso. Eu vou lembrar aqui do caso do irmão do Chico Xavier, o José, que ele era um celeiro, ele ficava consertando celas, arreios de cavalos durante o dia, enquanto o centro não abria. Então, ele ficava conversando com as pessoas, porque sabiam que ele era irmão do Chico, e ele ia atendendo cada um, ou seja, durante 11 anos ele fez assim. E um belo dia ele teve um mal súbito, um AVC, e foi internado, e o Chico fica sabendo, porque Emmanuel fala para ele, que ele iria ficar muito tempo num catre ou numa cama, totalmente sem mexer. Ficaria ali como se fosse um vegetal. Mas que ele, Emmanuel, estava solicitando a intercessão dos benfeitores espirituais para o caso dele. E saiu, o Chico ficou tranquilo. Quando, de repente, o Emmanuel fala: se conseguimos a anuência do plano espiritual, e em função dos 11 anos que ele trabalhou atendendo as criaturas em nome de Jesus, ele vai ter a sua antecipação, ele vai desencarnar agora, porque ele não vai ficar os 11 anos sofrendo em cima do cama. Então, moratória existe também quando os benfeitores percebem que uma determinada criatura que retorna pela reencarnação com uma determinada tarefa e vai se perdendo, eles interferem de um tipo de doença e recambiam essa criatura para evitar que ela incida mais ainda no erro. É o caso aqui esqueci o nome dele aqui, interessante, deixa eu ver aqui, do caso Marco Aurélio, está no livro Entre Dois Mundos, do próprio Manuel Filomeno de Miranda, que ele desejava a morte da esposa, estava preparando a desencarnação dela através do envenenamento, que ele era um político muito famoso,
e ela estava problematizada, ele queria se separar dela, mas como ela estava quase desencarnando, ele queria apressar isso. Ou seja, e o que os espíritos fizeram? Provocaram um mal súbito nele, que ele teve dificuldade e ele ficou em estado também assim totalmente anulado. E durante esse momento que ele teve esse mal súbito, o frasco de veneno é abandonado, cai no chão e se deixa perder no chão. Então, tudo que a gente percebe aqui, que esse assunto é vastíssimo. Muitas moratórias e antecipações à pátria espiritual são realizadas sem o nosso conhecimento. Os espíritos não falam, você teve isso. A gente acha que melhorou da saúde quando naquela situação houve uma moratória. Quando a gente percebe que melhorou repentinamente, houve uma interferência dos benfeitores. Então, pela misericórdia de Deus, quando estivermos em situações, mesmo que a gente não saiba o trâmite final, podemos solicitar, sim. Se for da vontade do Pai e se for do nosso merecimento, teremos, sim, essa possibilidade em nossas vidas. Por isso, agradeço pela atenção e retorno a palavra à nossa Ângela. Como é interessante, e o que você nos trouxe, né, Vitor, traz para nós essa percepção do quão vasto é o assunto e do quanto nós temos recursos na doutrina para que nós possamos nos aprofundar, né, nesses assuntos, porque eles são não a título de que nós, como nós vimos no capítulo, o próprio benfeitor falando em muitos momentos sobre essa curiosidade sadia, né, saudável, que também nós, como aprendizes, temos essa curiosidade de entendermos. Então, o que você nos trouxe foi muito bom. E aqui nós vamos continuar ouvindo a nossa querida agora Eulália, que seguirá os aprofundamentos. Obrigado, Vitor, foi excelente aquilo que você nos trouxe. Eu vou me declarar uma privilegiada nesta noite, porque me emocionei o tempo inteiro, ouvindo o resumo da Ângela, a dissertação do Vitor, muito, muito primorosa, nos alertando dessas moratórias e dessa antecipação por merecimento, porque ainda estamos aprisionados à ideia de que toda a premiação pela nossa conduta espiritual deve ser material. Então, prolongar a vida é um prêmio, porque não entendemos absolutamente o grande objetivo da reencarnação. Então, é mais um privilégio nós que aqui nos reunimos sob as bênçãos do Espiritismo, que alarga os nossos horizontes, que nos traz lucidamente a resignação perante as provas da vida, porque muito mais do que costumamos conseguir enxergar, há a vigilância suprema desses espíritos ímpares que se vestem fora do corpo de benfeitores, anjos, guardiões, ou se vestem de pais, de mães, de filhos, de irmãos, e nos passam completamente despercebidos. Quando a benfeitora oferece os passes longitudinais a Argos, exatamente se concentrando no gástrico, então nós vamos buscar neste livro do projeto Manuel Filomeno de Miranda, Passes, Aprendendo com os Espíritos, ele vai nos trazendo exemplos retirados dos livros da obra de André Luiz, de Manuel Filomeno de Miranda e outros, e exatamente no 25º exemplo, para aqueles que quiserem explorar mais profundamente, é citado essa situação.
e explicada, dizendo que além de beneficiar Argos para aquele momento ímpar que adviria, ela também situa ou concentra a sua ação no epigástrico, porque é um centro onde mais fortemente se vincula a âncora do espírito ao corpo físico. Então, ela facilitou o desvinculamento do espírito Argos, do corpo físico recém-operado, em situação dolorosa, para transferi-lo espírito para uma condição ímpar, como mesmo o Vitor falou. Eu também não conheço nenhum livro que traga em tamanhas minúcias essa moratória, todo o trabalho, toda a cirurgia, vamos dizer assim, que se sucede pós a atividade física no mundo espiritual. E fomos, com essa emoção, nos recordando de algumas situações que nós próprias vivenciamos, por sermos portadoras de uma mediunidade extremamente ostensiva, não apenas em nossa casa espírita, mas em muitas casas espíritas, às quais comparecemos com tarefas, visualizando que aquilo que nós chamamos de um auditório, de um salão de palestras, nada mais é do que uma sala como essa, que foi descrita tão bem nesse capítulo, onde visualizamos, por muitas vezes, independente da casa em que nos encontrávamos, a aparelhagem idêntica. Então, algo que, para assemelhar e a gente poder compreender, se assemelhava a grandes, imensos exaustores que retiravam fluidos densos, tais quais aqueles descritos no catéter de Argos. Então, as criaturas vão chegando, e nós ressaltamos isso, para que despertemos em perceber o que realmente significa nós estarmos dentro de uma casa espírita, de um hospital espiritual. Então, desde que nós chegamos e percebemos que muitas pessoas não têm muita preocupação de chegar cedo, porque desconhecem a tarefa. Então, esses exaustores funcionam muito ativos, retirando densidades fluídicas, verdadeiras massas, muitas delas que se assemelham ao piche líquido, envolvendo as pessoas, que às vezes, se você conversar com elas, elas não se sentem doentes, porque já se acostumaram com aquela condição. Mas ao olhar minuciosamente os seus rostos, a gente percebe um olhar embaciado, uma pele esgotada, porque o fluido vital está aquém das necessidades, como se estivesse trabalhando em baixa densidade para a manutenção da vida. Então, a vida não sai de nós com alegria, nós estamos desvitalizados. E logo a seguir a esses exaustores, nos mostrou inúmeras vezes a benfeitora, aparelhos de imensas dimensões que nós não conseguimos descrever, por onde várias substâncias se misturam, e onde podemos perceber, sim, a presença, em grande parte, da clorofila, que é uma energia retirada das plantas, por isso um jardim bem cuidado.
Imaginem um jardim onde nós realizamos uma oração, onde nós temos atitudes respeitosas. Então, quando ele fala aqui da quantidade de Mahaprana, nós fomos buscar no dicionário informal da internet mescla de energias que saem do médium e da natureza, ou energia superior retirada dos vegetais terrestres. Então, quanto nós respeitarmos a natureza, pode fazer a diferença entre o prolongamento ou a extinção da nossa existência. E nesses grandes aparelhos, nós víamos fluidos muito sutis, que só conseguíamos visualizar por intercessão dessa benfeitora. E, ao mesmo tempo, vários compartimentos, inclusive aquele que recolhia os fluidos densos, pesados, pegajosos, retirados dos que aguardavam. E, pasmem, de muitos trabalhadores também, que acham que basta comparecer à casa espírita sem uma necessidade de preservação moral, de cuidados morais, para termos em abundância esse fluido vital, a fim de sermos instrumentos, como Venceslau, de socorro a irmãos. E quando as pessoas adentravam para o passe, as casas que tinham a câmara de passes, mas as que não tinham, que o passe é aplicado no salão e que o ambiente é zelado, nós víamos uma vaporização de fluidos sutis, como se fossem pétalas de flores quase transparentes, com uma luminosidade neon que ia pousando no transcorrer do passe e adentrando o campo fluídico, não apenas dos pacientes, se assim os podemos chamar, mas também dos trabalhadores. E percebendo que algumas pessoas eram totalmente refratárias, como se estivessem envoltas num tecido que não absorvia aquela energia. Pessoas que não abrem espaço, que conjugam todos os esforços para os benfeitores espirituais e não investem em si próprios. E a benfeitora, então, nos explica, e fomos recolhendo, conforme nos recordamos das suas explicações, nos livros da codificação, nos livros do André Luiz, do próprio Manuel Filomeno de Miranda, e também no excelente livro chamado Perispírito, de Zalmino Zimmermann, no seu capítulo 5, Provas da Existência do Perispírito, um dizer assim: colhendo o ectoplasma em suas diversas fontes, os espíritos o manipulam, empregando-o em cirurgias que acontecem até em recinto aberto e iluminado, no meio da multidão. O certo é que, seguidamente, sem nenhuma manifestação ostensiva, silenciosamente, independente do lugar ou circunstância, de dia ou de noite, operam os espíritos dinamizando os recursos ectoplásmicos disponíveis em benefício da humanidade necessitada, lenindo dores e construindo consolações. Então, onde nós menos imaginamos, os espíritos estão em ação. O problema é que nós não nos preparamos para isso, e muitas vezes somos aqueles envoltos em tecidos impermeáveis que não se permitem receber a intercessão desses amigos e benfeitores. Portanto,
A casa espírita é, sem dúvida nenhuma, o ambiente propício para que sejamos socorridos, mesmo sem saber, às vezes, à beira do desencarne, com doenças que ainda não se manifestaram a ponto de receberem um diagnóstico, mas que já minam as nossas energias, a nossa vitalidade, e que esses equipamentos instalados e vigiados por espíritos extremamente adestrados para o seu comando, promovem numa simples palestra, onde, infelizmente, muitos dormem, dizendo: eu estava desdobrado, eu estava sendo atendido pelos espíritos. Mas nós precisamos participar conscientemente, é o lugar adequado para sentirmos as intervenções. Não é a mesma coisa no campo da virtualidade, porque esses aparelhos requerem uma assistência contínua, um abastecimento contínuo, e que é feito na ausência de reencarnados, nos momentos em que a casa fica aparentemente vazia, e que os técnicos da espiritualidade recolhem riquezas do ambiente vegetal ou de pessoas que possam ser doadoras, mesmo inconscientes. E o que mais me chamou a atenção, que muitos de nós, acreditando que estamos necessitados, estamos com excesso fluídico. E isso congestiona-nos os campos de força, desequilibrando-nos profundamente, sem que nos demos conta. E acaba que aqueles fluidos excessivos, nesse trabalho excepcional, são retirados, são filtrados, são acrescidos de componentes espirituais que fogem e muito à nossa percepção e ao nosso entendimento, e que voltam para nós purificados, dando-nos condições de podermos investir na vida toda essa energia para a produção do bem por todos os meios, a cada momento, para que esta máquina orgânica possa funcionar sob o comando de um espírito que serve a Jesus, que estende as mãos em direção àqueles que o buscam, e que, para tanto, pode manter-se estável sem ter que chegar às condições em que Argos voltou à reencarnação. Então, nós não podemos esquecer, e fomos buscar para trazer o livro Evolução em Dois Mundos, no capítulo 19, predisposições mórbidas, todos as trazemos, porque somos espíritos com graves pendências. Então, ele diz assim: as zonas de remorso criam o terreno mórbido para o desenvolvimento de variadas enfermidades e nos faz lembrar as amorosas exortações do Cristo: amai-vos. Perdoa não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Reconcilia-te com o teu inimigo enquanto ainda compartilham o mesmo caminho. Apaga o mal com o bem. Sede benevolentes uns para com os outros. Porque não basta, e nós vamos ver isso muito claramente em mais esta excepcional obra, não basta que eu receba esse adendo de 30 minutos para oferecer energia para um quinquênio, 5 anos, que podem ser abreviados
por desgastes desnecessários, por desvios de tarefa, de oportunidade. Então, precisamos cuidar do administrador, que somos nós, né? E segue André Luiz dizendo, verificada a disfunção, toda a zona atingida pelo desajustamento se torna passível de invasão microbiana, que é o caso do Argos. Porque as sentinelas naturais não dispõem de bases à ação regeneradora que lhe compete. A mutação no início obedeceu a determinada distonia originada pela mente. O adoecer humano sofre grande influência de determinantes kármicos, favorecedores ou atenuantes. Olha aí o que o Vitor colocou, né? A moratória, a extensão e o abreviamento, porque pelo bem feito, nós não precisaremos passar por certas situações como o irmão do Chico. Então, se nós sabemos que fazer o mal nos faz mal, ao contrário, sabemos que não precisamos ter medida para o bem. E que se fizermos o bem todos os dias, as nossas provas e expiações podem ser abreviadas, porque os espíritos benfeitores estão alerta. E segue André Luiz dizendo, segundo os mecanismos de ação e reação com que elaboramos no tempo, construímos nosso próprio destino, ou seja, criamos doença ou saúde. Recordemos, visitemos o livro Os Mensageiros, no seu capítulo 42, o Evangelho no Ambiente Rural. Vejamos a citação, por exemplo, do nitrogênio, que é vital para nós e que nós não conseguimos produzir. Ele nos dá todas as proteínas, é ele que faculta o nosso DNA, o RNA, e, no entanto, nós não conseguimos produzi-lo. Porém, as plantas o produzem em abundância e sustentam o nosso equilíbrio. Mas nós precisamos estar aptos a aspirar isso, porque desde que reencarnados também dependemos daquilo que oferecemos ao nosso corpo, explosões desnecessárias que são verdadeiros ataques suicidas, né? Uma meditação, uma prece que nos coloque em condições de absorção muito mais ampla, nos estabilizando a saúde. Então, nós sabemos agora que não são casos muito particulares como o de Argos, mas que para o mundo espiritual todos somos únicos, todos somos merecedores da compaixão do Cristo, da intercessão dos amigos espirituais, mas precisamos, como defensores da própria reencarnação, estar sempre munidos de argumentos lógicos, objetivos futuros, empreendimentos no bem, a fim de que estejamos aptos a receber sempre positivamente a mesma intercessão que Argos recebe neste momento. Então, só podemos encerrar dizendo: bendita doutrina espírita, benditas casas espíritas que têm sido tão negligenciadas, onde essa aparelhagem ímpar, sob a guarda de vigilantes operadores do mundo espiritual, estão sempre à nossa disposição, enquanto nossas agendas, nossas distrações estão sempre nos munindo de desculpas para não buscarmos esse recurso, vivendo muito melhor do que podemos imaginar. Muita gratidão, infinita paz. Que alegria, Eulália, como nós
pudemos hoje receber esse manancial de informações que vocês nos trouxeram. Nós poderíamos aqui ficar muito mais tempo ouvindo vocês dois. Foi um grande estudo. Certamente nós voltaremos para ouvir vocês de novo. Então, queridos amigos, muito obrigada por mais esse estudo, os nossos coordenadores, a Eulália, o Vitor, aos amigos que estiveram conosco, aqui nos acompanhando, e nós desejamos uma vez mais que o nosso Mestre Divino possa encontrar espaço nos nossos corações, na manjedoura das nossas almas, para que nós possamos definitivamente nos inscrevermos como discípulos, para que um dia nós possamos caminhar na busca de um apostolado mais adiante, no rumo da luz que todos nós, a qual nós estamos destinados. Então, um grande abraço, nos vemos no próximo encontro para seguirmos os nossos estudos. Até lá. Tchau, tchau.